Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de Geografia, capítulo 13, né? Pega o livro de vocês aí na página 130 e acompanha. Vamos lá? Cuidando da vegetação. As plantas são importantes para a vida de vários seres vivos e elas possuem papel fundamental no controle da temperatura do nosso planeta, na qualidade do solo, na conservação de rios e etc. Porém, diariamente, áreas com vegetação estão sendo desmatadas para serem utilizadas em diferentes atividades humanas. Observando aí a imagem que abre o nosso capítulo, que diferenças vocês observam entre a imagem 1 e a imagem 2? Né? A gente vê aí que a imagem 1, muitas árvores, tudo verdinho, elas estão preservadas. Já na imagem 2, árvores queimadas, parte aí que teve um incêndio, não é isso? Não tem mais vegetação. E como o desmatamento pode prejudicar os seres vivos? De várias formas. Aos animais que vivem aqui nessa floresta, né, ou morreram queimados, ou vão morrer de fome, porque o ambiente a casa deles foi destruída. Então eles vão migrar para outros lugares, né, atrás de alimento. Muitos não vão encontrar, vão acabar morrendo de fome. Sem contar que afeta também na temperatura do nosso planeta. Vocês estão notando que ultimamente está bem mais quente do que em outros dias? Pois é, isso é decorrente da queimada, do incêndio que teve lá no Pantanal. Ah, professora, mas tão longe da gente? Tão longe, sim, afeta de uma maneira geral, gente. Então, aumento de temperatura, animais morrendo, tudo isso decorrente do desmatamento, né? Então prejudica a todos nós. E o que é que leva o homem, o ser humano, a desmatar essas áreas? Uma, para a retirada da madeira, né? Para fazer fabricação de móveis, enfim. Outra, para queimar, para dar lugar à agricultura, ou para formar pastos para criar gado, né? Essas são os principais motivos do desmatamento das florestas, tá? A vegetação. As plantas possuem diversos tipos e tamanhos, cobrindo a parte da superfície do nosso planeta. Elas desenvolvem diferentes características devido às condições climáticas do local em que estão, como a quantidade de raios solares e de chuva. O conjunto de plantas de uma área é chamado de vegetação. Vamos ver algumas áreas com diferentes tipos de vegetação. Nós temos aqui na imagem 1, né, a floresta amazônica em Uarini, no Amazonas. Essa foto foi tirada em 2016. Na imagem 2, nós temos o campus de Quaraí, no Rio Grande do Sul. Já foi tirada agora em 2020. E na imagem 3, nós temos a vegetação com cactos em Xique-Xique, na Bahia. Em 2019, essa foto foi tirada. Então, nós vimos 3 tipos de vegetação. Na vegetação, nós podemos encontrar plantas de diferentes tamanhos e podemos classificá-las. Podem ser plantas rasteiras, essas plantas têm um caule frágil, que não chega a ficar muito acima do solo, né? O exemplo é a grama. Plantas arbustivas, essas plantas costumam ter diversos caules saindo do solo, arbustos, formando arbustos, os caules podem ser curtos ou longos, né? E nós temos também as plantas arbóreas. Essas plantas têm um caule forte e único, chamado popularmente de tronco. Elas podem ser pequenas ou bem altas, tá? Então, a característica de plantas rasteiras, a raiz é muito curtinha, não fica muito acima do nível do solo. As arbustivas, eles têm diversos caules saindo do solo, formando arbustos, e os caules podem ser curtos ou longos. E as arbóreas têm um único caule forte, e ele é bem forte, que a gente chama popularmente de tronco. E as plantas arbóreas, elas podem ser pequenas ou bem
altas, tá? Aí, sobre essas plantas, eu quero que vocês dêem uma pausa para realizar a atividade da 133 e 134. Vamos lá? Já já a gente retorna com a correção, certo? Vamos lá. Em cada paisagem mostrada na imagem da página anterior, há predomínio de plantas arbóreas, de plantas arbustivas e de plantas rasteiras. Identifique uma delas abaixo. Então, eu mostrei 3 imagens, a 1, a 2 e a 3. A imagem 1, que é a da floresta amazônica. Qual tipo de planta? São plantas arbóreas. Na imagem 2, que é a do campus em Quaraí. Qual é o tipo de planta? Plantas rasteiras. E a vegetação dos cactos em Xique-Xique, na Bahia? São plantas arbustivas. Parabéns para quem acertou. A segunda questão precisou da ajuda do papai, da mamãe, de um adulto para fazer uma pequena pesquisa, né? Escrever o nome de uma planta que seja arbórea, arbustiva ou rasteira. Rapidinho vocês poderiam ter aí ido para o Google também, tem exemplos de plantas, tá? Então, arbóreas, aqui eu coloquei aqui, é só sugestão. Vocês podem fazer a pesquisa de vocês, certo? Então, arbóreo eu coloquei laranjeira, limoeiro, tem o coqueiro também, tem a nossa árvore símbolo tem a árvore símbolo da nossa cidade, que é a arapiraca. São exemplos de plantas arbóreas. Arbustiva, tem a roseira, a camélia, tem o hibisco, né? Tem vários outros. Plantas rasteiras, nós temos aí a grama e a trepadeira. A trepadeira é aquela planta que vai se enraizando, subindo pelo muro, portões, tá? O nome daquela planta é trepadeira, certo? E aqui, mapeando o mundo. Identificando a vegetação em imagens, né? Aqui pede para a gente observar a imagem e onde tem plantas rasteiras, a gente colocar 1, onde tem plantas arbustivas, colocar o 2 e plantas arbóreas, colocar 3. Vamos lá. Plantas rasteiras, essa planta aqui que é bem rasteirinha, já está dizendo o nome. Plantas arbustivas, é aquela que é menorzinha, né? E aqui nós temos as plantas arbóreas, que são bem um único tronco, que são altas nisso. Vamos lá. A importância da vegetação para a qualidade da água. Gente, a vegetação ela é essencial para a qualidade da água. Vamos conhecer algumas situações em que a vegetação contribui para a manutenção da água dos rios. Olha, primeiro, proteção do solo. Os grãos que formam o solo podem se soltar uns dos outros e serem levados pelo ar e pela água. As raízes das plantas protegem o solo e impedem de perder esses grãos. As folhas das plantas também fazem com que os pingos da chuva cheguem ao chão com menos força. Então, a vegetação aqui é bastante importante, porque ao chover forte, se tem vegetação, esses grãos de solo, né, a areia, como a gente costuma chamar, os grãos de solo, eles não vão embora junto com a água da chuva, porque a grama, as raízes das plantas, elas prendem esses grãos, né? E as folhas fazem com que os pingos da chuva cheguem com menos força. Então, quando chove, a planta recebe aquela água e a água escorre pelo solo. Quando não há vegetação, a água da chuva cai diretamente do solo e pode ocasionar aí erosão, tá? Falando em erosão, eu trouxe aqui um exemplo. Olha só, quando não há vegetação, né, a vegetação é desmatada, acontece isso aqui. Isso aqui não existia, isso aqui era tudo nivelado e com a chuva, como vocês veem, pouca vegetação e aqui está praticamente destruída, acontece isso aqui, gente, que a gente chama de erosão do solo, tá? Outro exemplo, destruíram a mata para a construção de casas. Olha isso aqui.
uma chuva, isso aqui fica em pé? Não fica. Então, essas casas que estão à beira aqui correm o risco de deslizamento. Veja que já teve, né? Já teve vários. Então, tipo de erosão também, onde tira a mata nativa e constrói casas. E aqui, perigo para todo mundo que vive aqui, tá? A vegetação também protege os nossos rios, tá? A água dos rios também pode carregar uma grande quantidade de grãos de solo que ficam em suas margens. Isso pode fazer com que o rio desapareça devido ao acúmulo do solo em seu curso. Por isso é fundamental contar com as plantas para proteger os rios. Então, as margens dos rios aqui, ó, é importantíssimo ter vegetação. Por quê? Porque ao chover, por exemplo, os grãos de solo não caem no rio, que pode causar o assoreamento, ou seja, vai caindo. Quando a gente pegar um copo d'água e colocar um monte de água, ou um monte de terra, o que vai acontecer? A água some, evapora, terra encharca, né? É o que acontece com os rios. Se não fosse a vegetação ribeirinha, ia acontecer isso facilmente, né? O assoreamento dos rios. Então, é fundamental contar com as plantas para proteger os rios também. É o que acontece ali passando, quem já foi para Sergipe de carro, passando pela ponte, atravessando o Rio São Francisco, a gente vê já tipo uma ilhazinha, né? No meio ali são os grãos de solo, que a área nas margens foi desmatada e a terra começou a entrar no rio. Então acontece o assoreamento, tá? Então aquele pedacinho de terra ali, devido à falta de vegetação, certo? E também a infiltração da água no solo. Olha só, as raízes das plantas também ajudam a água a se infiltrar no solo, né? Assim, a água pode se acumular embaixo da terra para formar os rios. Então, gente, quando há vegetação, chove e a raiz da planta puxa essa água, né? E o que é que forma? Vai formar os rios, porque vai acumular água debaixo da terra. Se não tem vegetação, acontece aquilo que eu mostrei. Se não tem vegetação, é isso que acontece, tá? Então, por isso a vegetação é tão importante para nós, certo? Então, eu deixo aqui para vocês um link, tá? Que é como fazer um simulador de erosão. Vocês têm aqui disponível, né, no portal SAIS. Eu quero que vocês acessem, tá? Vocês vão acessar e vão fazer esse simulador, certo? Vocês vão fazer, é um trabalho de geografia. Vocês vão fazer simulador de erosão, ok? Acessa, tira print agora, pode tirar print dessa página de filmagem. Vocês vão acessar esse link, né? E aí lá vai estar ensinando passo a passo de como fazer um simulador de erosão. Lá vai ter os materiais necessários, tá? E eu deixo aqui essa atividade para vocês fazerem. Vamos continuar o nosso assunto. Preservação desde os tempos de Dom Pedro II. Quando o assunto é meio ambiente, todo mundo sabe que a palavra de ordem é preservar. E o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, sabe bem disso. Está comemorando 150 anos de reflorestamento, uma prática muito importante na recuperação de regiões desmatadas. A Floresta da Tijuca faz parte da Mata Atlântica, vegetação que cobria todo o litoral brasileiro antes da chegada dos portugueses. Com a chegada dos colonizadores, o número de pessoas aumentou muito, né? E várias árvores foram derrubadas para dar espaço a casas e também ao cultivo do café. Mas aí surgiu um problema. Essas árvores eram responsáveis por reter a água da chuva
que ia direto para nascentes dos rios e abastecia as casas. Daí, quanto menos árvores, menos água para a população. Com cada vez mais gente morando no rio, você pode imaginar o tamanho da confusão? Então, Dom Pedro, que era o governante do Brasil na época, ficou muito preocupado com a falta de água e, para solucionar o problema, ordenou o reflorestamento da região. Isso foi muito importante para preservar nosso pedacinho de Mata Atlântica, que hoje tem uma área equivalente a 4.000 campos de futebol. Conta Luiz Fernando Lopes, analista ambiental do parque. Desde então, o reflorestamento continua sendo feito pelos profissionais que trabalham no parque, mas até hoje tem gente que atrapalha a recuperação da floresta, com a prática de soltar balões, por exemplo, que tem causado incêndios que aumentam o desmatamento. Nas áreas queimadas, é muito difícil fazer o replantio, o que dificulta a tentativa de preservação. Alerta Luiz Fernando, Então, gente, é complicado, Sobre esse texto, eu quero que vocês... aqui está o Parque Nacional da Tijuca, que é a área, o pedacinho que está sendo conservado, E sobre o texto que eu acabei de ler, eu quero que vocês respondam aí a página 137 e depois volta aqui para a gente continuar, ok? E aí, vamos para a correção? De acordo com o texto, qual foi o motivo que levou à derrubada da vegetação natural? O aumento do número de pessoas com a chegada dos colonizadores ocasionou a derrubada da vegetação para dar espaço a casas e ao cultivo do café. E que problema o desmatamento causou? A falta de água para abastecer a população, que crescia cada vez mais. Então, quando desmatou, começou a faltar água, E qual foi a decisão de Dom Pedro II para resolver o problema? Reflorestar a área, ou seja, replantar as espécies nativas. E cite um dos problemas atuais enfrentados na conservação da mata do Parque da Tijuca. É a prática de soltar balões, que causa incêndios na floresta, aumentando a área desmatada e dificultando o replantio. É isso aí. Então, relembrando tudo que a gente viu neste capítulo. Vimos que existem diferentes tipos e tamanhos de plantas no planeta, que o conjunto de plantas típicas de uma área é chamada de vegetação. Vimos que as plantas podem ser classificadas em rasteiras, arbustivas e arbóreas. As plantas rasteiras possuem um caule frágil que não as deixam ficar muito longe do solo. Aqui o exemplo. Que as plantas arbustivas geralmente possuem vários caules saindo do solo. Que as plantas arbóreas têm um caule forte, podendo ser chamado de tronco, e que essas plantas podem chegar a ter vários metros de altura. Nós vimos também que a vegetação é importante para a vida dos animais, dos seres humanos e também para a água. Vimos que a planta também protege os rios, evitando que o solo fique acumulado no fundo deles, que as raízes das plantas ajudam a água a se infiltrar no solo, e vimos que as plantas ajudam a proteger o solo, evitando que os grãos sejam levados pelo ar e pela água das chuvas. É isso aí. Então, eu deixo para vocês para realizar a atividade da página 138 e 139. E tchau, tchau, beijo. Até a próxima aula. Fique com Deus.